Estou há 3 meses usando esse controle aqui, o GamerSir G7 SE, esse controlezinho bonitinho aqui. Será que eu gostei? Será que eu não gostei? Qual que são os meus prós e meus contras? Tudo isso a gente vai falar no vídeo de hoje. Então, se possível, deixa aquele like, se inscreve no nosso canal para ser pra gente. Seu feedback aí nos comentários é sempre fundamental. E, sem mais enrolação, bora lá pro vídeo! Fala galera, fala pessoal, mais um vídeo aqui pra vocês galera. Igual eu falei aí na vinheta, hoje eu vou falar o meu review usando esse controle aqui ó, o GamerSir G7 SE. Eu peguei ele através de um colega meu, tá? Que passou ele pra mim, porém esse colega meu usou muito pouco e ele comprou no link que eu vou deixar aí na descrição pra vocês. Inclusive ele está com promoção nesse momento, uma promoção mega maluca. Se eu não me engano ele tá custando 225 ou 229 já com as taxas, já com tudo bonitinho, tá ligado? E o meu amigo pagou mais que isso, tá, na época, então ele tá mais barato agora. Se você quiser já conferir o controle enquanto eu dou aqui a minha opinião sobre ele, eu vou deixar ele aí na descrição pra você dar uma conferida. Bom galera, igual eu mostrei pra vocês, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês mais um pouco. Vocês podem ver que o meu, eu estou usando borrachinha no analógico. É muito importante galera, qualquer controle de videogame, use borrachinha nos analógicos. Capinha até, você usar capinha em controle é mais difícil porque capinha tem que achar o modelo certo. Por exemplo, não sei se a GamerSir fez uma capinha pra esse controle. Aí GamerSir, se não fez ainda, tá dando mole, hein? Mas como ele não é um controle original, ele é um controle oficial, as capinhas de Xbox Series ou de Xbox One não servem nele, mas os de analógico servem. Esse aqui são capinhas de botões que eu usava no meu controle do Xbox One e coloquei aqui nele bonitinho. E ficou até bonitinho, vocês gostaram? Olha, eu achei que ficou bem bonitinho. Usei ele por 3 meses, estou usando ele todos os dias, todos os vídeos que eu gravo aqui desse canal, do meu outro canal Player de Controle, do meu canal de GTA, o GTA Raiz, e eu gravo no Xbox, eu uso esse controle aqui, tá? Nos últimos 3 meses, no caso, eu estou usando ele, as lives também estou usando ele. Então, o que eu vou falar aqui pra vocês é experiência de uso, feedback e experiência usando ele na prática, tá? E eu acho que 3 meses são mais que suficiente já pra mim ter uma opinião, pra poder fazer um review disso aqui. Então bora lá galera, eu fiz algumas anotações aqui durante esses 3 meses, porque eu falei, durante esses 3 meses eu quero ter algumas anotações aqui. Primeiro ponto galera, que vocês têm que saber quando vocês estão pensando em pegar esse controle aqui, que eu acho que é o mais básico de todos, ele é com fio. Ele está aqui sem fio na minha frente, porém, a hora que eu quero usar ele no videogame, eu tenho que pegar o fio dele, que está passando por trás do meu monitor, e conectar lá no meu videogame, e eu tenho que plugar ele aqui, tá? Então, ele não tem bateria, não vai pilha, você só consegue usar ele com fio. Então, isso pode ser que seja um ponto pró, no meu caso é um ponto pró, tá? Isso por ele ter fio é um ponto pró, mas ele pode ser um ponto negativo para muitas pessoas. Porém, o fio dele é muito grande, tá? Só pra vocês terem uma noção, o meu videogame está aqui em cima numa prateleira. O meu fio, ele passa por trás de 2 monitores, vai pro lado, sobe na prateleira, passa por trás do meu Xbox 360, do meu PS4 e chega no Xbox One, que é o último console da prateleira. E o fio chega de boa, tá? O fio daqui é maior do que eu. É muito grande o fio dele, tá? E é um fio muito bom, ó. Entrelaçado, bonitinho, bem reforçado. Excelente fio. Então, nesse aspecto, pode ser que seja um pró e um contra, dependendo das pessoas. Ele tem um ótimo peso e ele tem um ótimo tamanho, tá, galera? Só pra vocês terem uma noção, eu vou pesar ele. Vou pegar a minha balança e vou pesar ele. Bom, galera, peguei a balancinha aqui, ó, só pra mostrar pra vocês, ó, a questão do peso dele, pra vocês terem uma noção, tá? Estou aqui com o controle dele, a balança está zerada, tá? Vou colocar o controle aqui em cima, coloquei, soltei, tem 225 gramas. Bom galera, vocês viram aí que ele tem 225 gramas, então ele tem um excelente peso até. Se você quiser ver quanto que pesa um controle de Xbox One, eu fiz um vídeo de unboxing de um controle do Xbox One Fat e nele eu mostrei quanto que pesa um controle original de Xbox One. Então corre lá conferir se você quiser ver esse vídeo, tá? Mais 225 gramas, tem um excelente peso. Já que a gente tá falando da parte ergonômica dele, já vou falar também da questão do tamanho. Ele é um controle que é bem parecido com o controle original de Xbox One. Ele é um pouco mais gordinho, então ele tem uma boa pegada, pelo menos pra minha mão. É uma pegada que eu gostei, se encaixa muito bem na minha mão. Minha mão não é uma mão tão grande, eu gostei muito nesse quesito. Ele tem uma aderência muito boa, porque aqui nele tem uma partezinha, ó. Eu não sei dizer muito bem o que é isso aqui, mas ele tem... Não é liso aqui. Aqui não é liso, ó.
a lateral dele. Então isso aqui faz ter uma boa pegada e escorregar muito menos, tá? Já falei um pouco da pegada, da parte ergonômica dele, agora eu vou falar da parte de trás dele aqui. Esses botões que ele tem aqui ó, atrás, ó. Ele tem esses dois botões aqui atrás, que são dois botões programáveis. Serve mais pra jogar FPS isso aqui, tá, galera? Por exemplo, você quer jogar um COD, você coloca o A pra pular nesse aqui, e aí você não tem que largar o dedo no analógico, né? Ou fazer aqueles dedo garra, igual eu tô fazendo aqui. Você só clica aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Um dedo no analógico, outro dedo você clica com o A. Então, ele ser programável é muito bom esses botões. Apesar dos botões em si não ser tão bom assim, tá, galera? Eles não são... Tem controles muito melhores aí com botões atrás do mercado, mas também são o dobro do preço, por exemplo. Ele é um controle de custo-benefício e que tem essa vantagem de ter o botão traseiro. E pra mim, a melhor vantagem de ter o botão traseiro ou não é ele ter essa trava aqui pra botão traseiro. Porque tem vários controles que não tem essa trava, ó. Agora ele está clicável, eu vou travar ele aqui, ó. E agora ele está não clicável. Pra você jogar um joguinho de futebol, jogar um joguinho de corrida, é interessante que isso aqui não fique clicável. Porque se isso aqui tiver clicável, te atrapalha nesse tipo de jogo. Eu já testei outro controle que tem botão traseiro. Em jogo de futebol, que é o que eu mais jogo, me atrapalhava muito. Porque você tá aqui com uma tensão, segurando o controle. Aí você vai fazer uma jogada de efeito e você acaba apertando aqui sem querer. Nesse controle você não vai ter esse problema. Você pode travar e destravar a hora que você quiser. E falando um pouco também dos botões programáveis, é uma das vantagens que ele tem esse controle aqui. Ele tem um software próprio. Pelo menos é o primeiro controle que eu vejo assim, sem ser os top de linha, tá? Sem ser aqueles de mais de R$ 1.000, que tem um software. E é um software muito bom, muito intuitivo, que você consegue salvar padrões. Por exemplo, você que divide controle com outra pessoa, você salva o seu perfil nesse controle, programa os botões aqui atrás e depois você só alterna aqui, nesse botãozinho de M aqui. Isso é muito legal. O software dele é muito bacana e esse é um dos pontos positivos que eu coloco nele. Um dos pontos positivos que eu não uso nesse controle, mas que amigos meus falaram, cara, esse controle ele é muito bom por isso. Isso aqui, galera, entrada P3. Ah, mas você fala, mas o controle do Xbox One tem entrada P3. Realmente tem, mas olha o que tem do lado dele, um botão de mute de microfone, galera. Às vezes você tá usando aqueles fones de ouvido que não tem o mute no headset, você ter um botãozinho aqui, ó, de mutar o microfone, é sensacional. Quando você recebe aquele gank da sua coroa, da sua esposa, do seu filho, você mutar isso aqui pro povo que tá na cal jogando com você não escutar, tô falando pra você, é muito importante. Agora eu vou falar os contra, porque aqui é assim, aqui nós passa a honestidade. Apesar que não tem tanto contra, tá, galera? Igual eu falei pra vocês, é um controle sensacional, custo-benefício excelente. Porém, contra é o Start e o Select pequenos e fundos, tá? Eles são fundos, ó, vocês estão vendo aqui, ó. Quando eu coloco ele em plano, você não consegue ver ele. Você passar o dedo aqui em cima, quase que você não sente. Então, pra mim isso é um ponto negativo. Negativo por quê? Você às vezes vai jogar um jogo e você quer, vou dar um exemplo aí de jogos online, um COD da vida. É um jogo de tiro, um jogo de FPS. E às vezes você precisa abrir o menu muito rápido, mas muito rápido mesmo, mexendo numa sensibilidade da mira. Ou vamos pegar aí, por exemplo, um PUBG de console. PUBG de console é um jogo que você abre muito o menu e é muito fácil você errar esse botão. Eu mesmo, jogando jogos que não são tão competitivos e acelerados assim, um jogo de futebol, que eu quero apertar o Start, eu já perdi time de apertar Start porque eu errei o botão, tá? Ele é um botão bom, mas ele é muito pequeno e muito fundo, tá? Ele não é tão alto igual os botões aqui, o A, o X, o Y. Ah, mas ele não pode ser tão alto mesmo. Não, não pode, mas ele, na minha opinião, ele é muito baixo. E isso foi algo que me atrapalhou na minha gameplay. Ele ter o Select e o Start muito baixos e muito pequeno esses botões. Agora, pra mim, a parte mais importante, também falando da parte final desse vídeo, a questão dos analógicos Hall Effect. Não é novo essa tecnologia já existe. Inclusive o colega meu aí, Filipinas, falou, gosta muito dessa tecnologia do Hall Effect. Muitos aí na internet falam que tem um delay, o controle ter um Hall Effect, tá? No caso, galera, eu não senti delay com esse analógico. Ah, mas o Hall Effect não dá delay? Tem um pequeno delay sim em comparação com os outros analógicos. Por que que eu não senti delay nesse controle? Porque ele é isso aqui, galera. Ele é com fio. O fio dá menos delay do que o controle wireless. E isso é uma percepção minha. Então quer dizer, um anulou o outro. Pelo menos na minha experiência que eu tive com esses 3 meses com esse controle. É uma tecnologia diferente de analógico e tudo mais. Então quer dizer, esse controle aqui ter esse analógico Hall Effect
é bom porque ele tem fio, e o fio anula o delay dele. Você não vai sentir nada, não vai ter percepção, pelo menos eu não senti nesses 3 meses jogando vários tipos de jogo, jogando muito, vários testes, vários vídeos que eu gravei, várias lives, tá? Esse foi meu review, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, mais uma vez, deixa aquele seu like, se inscreve no nosso canal PC pra gente, seu feedback nos comentários é sempre fundamental. Tamo junto, é nóis, tá? Esse fica, abraço por trás, beijinho no popote e fui!